liberdade religiosa. Como é que é ser evangélico no Brasil? Não sei se você já foi até perseguido por ser evangélico, mas às vezes a gente passa por umas difíceis. Eu, como professor universitário, às vezes as pessoas me perseguem por saberem que eu sou crente. Eu imagino como deve ser difícil ser um parlamentar evangélico. E se tem uma pessoa que nunca teve medo de dizer que era evangélico, é o deputado Leonardo Quintão. Seja bem-vindo, deputado Leonardo Quintão, ao nosso programa. Que bom tê-lo aqui. E é difícil ser crente assim, ser deputado? Como é que é isso? Ô pastor, primeiro cumprimentar os telespectadores da Rede Super, mandar um beijo para o nosso querido pastor Márcio Valadão também, que é homem de Deus, pessoa que a gente admira e toda a família, né? Sim, sim. E o pastor Márcio é um exemplo, né, para outros pastores e para todos nós evangélicos. Veja bem, pastor Cássio, quando Jesus nos escolhe, né, porque é Ele que escolhe a gente, não é a gente que vai não, Ele que nos escolhe, né, que tira a cegueira espiritual, que nos dá a condição de entender a Bíblia, quando você lê a Bíblia, entender o que é aquilo ali, que é uma libertação mesmo. Está ali, Ele tira a cegueira espiritual, Ele nos liberta desse mundo, né? Mas nós vivemos no mundo. Isso. Né? Vivendo no mundo, nós iremos conviver com todas as pessoas de idade, de cor, de raça, né? De status econômico Sim. na sociedade. Então, o cristão evangélico, ele irá passar por situações aqui na Terra, né, de perseguição, e é bíblico, né? É bíblico, está na Bíblia ali, né? Vai passar por aflições. Vai passar por aflições. O povo mais perseguido da Terra é o povo cristão, estatisticamente. O povo mais assassinado, o povo mais perseguido é o povo cristão. Então, isto nós temos que entender no nosso convívio aqui no Brasil. O Brasil é considerado um dos países com maior liberdade religiosa. Que bom. Né? Você aqui pode pegar sua Bíblia, colocar debaixo do braço, ir para o ponto de ônibus, que ninguém vai ali, né, te matar, colocar no camburão. Mas em países, né, no norte da África, no Oriente Médio, né, você ali não pode proclamar a sua fé. Você não pode ter uma Bíblia na sua casa. Então, a primeira coisa, Deus nos abençoou aqui no Brasil. Então, nós temos que aproveitar isso e temos que ser luz onde Deus nos colocou. No caso do senhor, tem que ser luz na faculdade. No meu caso, tem que ser luz no Congresso Nacional. Agora, deve ser difícil, porque eu fico pensando, no Congresso... Gente, eu vou citar algumas questões. Com certeza você já ouviu essa discussão. A Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos, via de regra, vai discutir o quê? Direito dos homoafetivos, direitos de minorias. Aí teve, algum tempo, um massacre, um assassinato absurdo lá nos Estados Unidos. Morreram 40, 50 pessoas. Quase 50 pessoas numa boate gay. Absurdo isso. Na mesma semana, morreram mais de 150 cristãos numa escola na África. A mídia reproduziu o massacre na boate de pessoas gays e pouco divulgou o massacre de 150 crianças e professores na escola na África. Mas o que acontece? Quando vem para o Brasil, na Comissão de Direitos Humanos vai discutir o quê? O direito dos gays. O direito de crianças estudarem com segurança na escola não se discute. Mas que história estranha é essa? Parece que a gente tem liberdade religiosa, mas parece que existe um preconceito religioso com o evangélico no Brasil. Eu estou errado? Pastor, você veja bem, o Congresso, democraticamente, você pode discutir tudo, né? É o direito também de todo cidadão levar a matéria lá para ser debatida. Agora, qual que é a obrigação constitucional? Que essa matéria, ela respeite o rito interno da Câmara e do Senado, que ela é votada nas comissões, que é levada para o plenário e os parlamentares ali, né, numericamente, irão decidir a favor ou contra. Estes tópicos relacionados à família, questões pessoais, estão mais aflorados na sociedade mundial e na sociedade brasileira também. Mas nós, eu, cristão, evangélico, tenho a minha convicção, né? O que a Bíblia fala que é bom para o homem aqui na terra, eu vou lutar a favor. O que a Bíblia fala que não é bom para o homem aqui na terra, eu não irei dar nunca, estou repetindo aqui, o meu voto a favor, porque eu sei
que este tipo de situação leva o homem para uma degradação humana e espiritual, né? Afastando o homem de Deus, porque Deus nunca afasta do homem. O nosso Deus é um Deus amoroso, que ama, que cura, que sara e que perdoa, né? Então é isto que nós temos que fazer. E a maturidade que nós temos que ter é também de respeitar. Às vezes, nós evangélicos, a gente fica com raiva. Que absurdo! Essa matéria sendo debatida é democrático. Sim. Nós temos que respeitar a todos, temos que amar e acolher a todos, mas nós não temos que apoiar determinados assuntos que não são de acordo com o que eu creio que é a Bíblia Sagrada. Agora, depende do voto. Para tanto, é importante nós termos no Congresso Nacional, e eu vou dizer aqui novamente, nós estamos numa rede evangélica cristã. É importante nós termos pessoas tementes a Deus, Isso. que entendem o que a Bíblia fala, que não tem vergonha de professar a sua fé, Perfeito. para estar nestas comissões e no plenário como parlamentares outorgados pelo voto popular na urna, né, para ele votar sim, né, sobre matérias que são pró-família, Isso. pró-vida, ou não, ou matérias que venham a degradar a família cristã, né, que venham degradar a nossa sociedade. Então, para tanto, se nós não tivéssemos lá parlamentares evangélicos, parlamentares católicos também, né, que defendem a pauta cristã, nós unimos ali nessas votações para defender, né, para defender o que Cristo pregou. Mas como é que é, por exemplo, Comissão de Direitos Humanos? Como é que é a composição de uma Comissão de Direitos Humanos? Quem que indica? Os partidos indicam. Para tanto, nós temos vários parlamentares, né, que estão na Comissão de Direitos Humanos. Isso, nós temos uma frente parlamentar, que ela é muito organizada. Hoje nós somos 96 parlamentares evangélicos, nós temos lá uma frente parlamentar evangélica, que é uma das frentes mais organizadas na Câmara dos Deputados, na qual o presidente chama-se deputado João Campos, que é um homem joia, um homem de Deus, que é um parlamentar de Goiás. Nós temos um capelão, que é de São Paulo, que é o deputado Paulo Freire, e nós temos um culto todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, onde nós, aqui no Congresso Nacional, veja bem a bênção de Deus, o Congresso Nacional não nos proíbe de professar a nossa fé. Nós temos um plenário 6, às 8h30 da manhã, todas as quartas-feiras, nós temos um culto que um parlamentar prega e o outro é moderador. Então é uma bênção. A gente sai dali, né? Eu costumo dizer, eu saio dali turbinado para lutar pelo desenvolvimento do nosso país e para defender os valores cristãos. Agora eu vou fazer uma pergunta que... Porque assim, você está em casa, você não pensa que a gente sentou aqui, as perguntas saem agora. A gente prepara antes, né? Perguntas, né? Deputado, pode... Tem um aqui que eu não perguntei para ele antes, vai ser ao vivo. Se você não quiser, depois a gente edita o programa, não tem problema, mas eu vou fazer. Você pode fazer. Porque a gente está no meio do negócio com um deputado que é do PMDB e que, segundo o que se diz, ele é de origem evangélica, o Cunha. Sim. Como é que a Frente Parlamentar Evangélica lida com essa situação? Porque, eu vou usar uma expressão popular, saia justa. É uma saia justa, né? Alguém que é evangélico acusado de uma conduta ética. Eu confesso que às vezes os meus alunos chegam assim, professor, e aí, o deputado crente lá fazendo coisa errada? Eu fico sem saber o que eu falo. O que eu falo, deputado? Você fala que o crente é gente, né? Que o crente também está suscetível a erro, né? Mas sendo suscetível a erro, nós não temos que apoiar. Tanto que o deputado que foi relator do processo na Comissão de Ética é um deputado evangélico, o deputado Marcos Rogério, e ele deu um voto pró-cassação. Então, o que nós temos que dizer para todo mundo, né, nossos colegas, que eu sou suscetível a erro. Eu sou um ser humano, né, que eu sou suscetível a erro desde a hora que eu acordo até a hora que eu acordo no dia, que às vezes os sonhos também né, levam para lugares... Sempre para o erro, né? Sempre para o erro. Então, nós não somos melhor do que ninguém aqui na Terra. E também não são corporativistas, porque eu acho que isso é importante. De forma alguma. A frente, essa bancada evangélica, ela não é corporativista, não é porque o irmão... não é porque chama de irmão que se fizer uma coisa errada eu vou proteger. Não, acho que a maturidade nós temos que ter, né? Nós não somos pessoas que têm que proteger a coisa errada. Quem protege o ilícito,
ele está participando do ilícito, né? Então isso, os congressistas têm bastante maturidade nisso. Lá dentro do Congresso, nós temos mentes brilhantes, pessoas de bem na sociedade, que querem melhorar o nosso país. Quando fala do Congresso Nacional, nós somos 513 na Câmara e 81 no Senado. Você fala num número de parlamentares muito pequeno quando você menciona corrupção, coisa ilícita, né? São pouquíssimos parlamentares, né, que estão envolvidos, são menos de 10% que estão envolvidos nessa ilicitude que a imprensa, que a Lava Jato está mostrando. Nós temos lá pessoas de bem, pessoas que temem a Deus, nós temos pessoas que lutam para o desenvolvimento do nosso país, né? Então essa visão também da Câmara dos Deputados e do Senado, eu sugiro que quem tiver oportunidade, vá lá, né? Ande na Câmara dos Deputados, veja como é que é a vida parlamentar. É até um programa interessante. Nós fazemos lá na Câmara, cotidiano, para ver como é que é o dia a dia de um parlamentar, o que ele faz, onde é que ele bota, que ele age, onde é que ele bota a mão na massa mesmo, né, para levar um desenvolvimento, para ajudar um hospital, lutando pelas questões cristãs, né, os valores cristãos aqui no nosso país. É batalha. É uma luta, mas alguém tem que fazer. Agora, uma dessas batalhas, eu creio, é olhar para quem está sofrendo no nosso país ou sofrendo fora do nosso país. Vamos pensar primeiro fora do país, depois a gente volta para dentro do Brasil. Nós temos várias pessoas que estão sofrendo muito, hoje por perseguição religiosa em outros países, muitos perseguidos pelo Estado Islâmico, perseguidos pelo Boko Haram na África. O que tem sido feito em termos parlamentares para ajudar essas pessoas? Veja bem, pastor, há 4 anos atrás, eu fui convocado para essa missão. O doutor Uziel, que é presidente da ANAJURE, da Associação Nacional de Juristas Evangélicos do país, ele me convidou para participar em Oxford de um encontro de parlamentares, não apenas cristãos, de todas as religiões, para defender a liberdade religiosa no mundo. E assim eu participei, nós criamos um grupo parlamentar internacional, onde nós já temos 50 países envolvidos, são mais de 100 parlamentares que estão dedicando neste trabalho para que a gente possa unir as informações e com o poder que é otorgado pelo povo, do parlamentar, para que ele possa agir no seu país, né, para que esses países onde a perseguição religiosa tem aumentado, no Oriente Médio, no norte da África, tem aumentado muito, inclusive na América do Sul também, no México, na Colômbia também acontecem atrocidades nesses países contra evangélicos, né? Então isso, nós temos lutado, mandando ofícios, né, indo nesses países para dialogar com o governo. Nós temos lutado por uma proposta no Congresso para que o Brasil ele não venha a se relacionar com esses países onde não respeita a liberdade religiosa e de crença dos seus cidadãos. E hoje, pastor, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo o pior momento na história humana. Nós temos 65 milhões de pessoas refugiadas em outros países, que tiveram que abandonar o seu país. Por quê? Porque não tinham condição mais de viver ali. O caso da Síria, por exemplo, tem sírio no mundo inteiro, tem sírio no Brasil também, né? Nós temos sírios no Brasil também. O que está acontecendo com essas pessoas? Vem o governo, né? Vem as milícias religiosas, entram na sua casa, pastor, mata o pai, pega a mãe, as filhas como escravas sexuais, pegam os filhos, né, para lutar no exército obrigado, né, treinam essas crianças, e se a criança não pegar na arma, eles matam na frente da outra criança. E isso está acontecendo no mundo aí afora, né, na Síria, no Iraque, né, em todos esses países do norte da África ali, né, as crianças, meninas de 10, 9, as meninas, crianças, estão sendo utilizadas como escravas sexuais. O Boko Haram fez isso, o Boko Haram está fazendo. São mais de 6 mil meninas hoje que estão na mão, né, dessas milícias, sendo utilizadas como escravas sexuais. Então nós, né, cristãos, nós temos que lutar para acabar com isso no mundo. E a maneira que eu posso lutar no Brasil, eu sou presidente da Frente Parlamentar de Apoio aos Refugiados e à Ajuda Humanitária. Ah, que ótimo. Então nós temos uma frente. Nós estamos trabalhando no mundo inteiro, nós já fizemos missões
no Oriente Médio, na África, reuniões na Europa, já tivemos reuniões nos Estados Unidos, para que a gente possa unir as nossas forças. Estamos já tendo resultados. Já acolhemos aqui famílias que estavam condenadas à morte, né? No Sri Lanka, tiveram que mudar para o Sri Lanka. Famílias iraquianas também, que estavam condenadas à morte, cristãos, e trouxemos para o Brasil. Deputado, estão já acolhidas aqui no Brasil. Inclusive, a gente tem um vídeo, né, de um depoimento de um grupo de pessoas que foi alvo dessa ação. Nós vamos ver esse vídeo aqui, depois eu quero que a gente comente, ok? Tá, joia. I greet you in the name that is above all the name of Lord Jesus Christ. Actually, I would like to share my experience that how God saved our lives. I have been falsely accused of disrespecting the Holy Quran. Anyone who breaks the blasphemy law will not be prove his innocence, but will be put to death by the fundamental Muslim in Pakistan. I was pasting a religious poster on the wall in my hometown, and there was previously pasted poster belonged to Muslim, which I had not noticed that. The fundamental Muslim said, I tear down the posters from the wall and I made a space to put my poster on the wall. They said, you disrespect the Quran. They beat me aggressively. They said, we will kill you and your family. We will burn you and your family alive. But due to intervention of some passerby, they were forced to leave me and go away. As they were going, they said, we will kill you and your family. You should face a capital sentence in the shape of death, and you should be hanged in a public place. Then I spoke to my senior priest. He advised me, you have to leave this area as soon as possible to save your lives. Few months later, the Sri Lankan immigration police officers came to our doorstep to demand to see our visa and passport, which we didn't have. They took our passport in their custody, and they instructed me I have to leave this country within 15 days. They put me in prison. So I called Mr. Uzil Santana. He said not to worry, that he and his organization were with us. And he immediately contacted with the Brazilian government. Dr. Uzil Santana immediately contacted with Deputy Leonardo Quintão and gave them all my detail. And Enajuri organization and Brazilian government, they worked hard to save me and my family's life. We thank God for having been with us in this difficult period. We thank God for Brazilian government, Brazilian embassy in Sri Lanka, CSW, Enajuri organization, and staff of Enajuri. They worked hard to save me and my family life. God bless you all. Tantas histórias de vida difíceis que a gente tem conhecimento, ou melhor, que a gente começa a ter conhecimento que a gente fica assustado, deputado. Mas, no caso, eu sei que o senhor não pode citar nomes, nem lugares, mas esse tipo de situação está se tornando até comum no mundo, e aqui no Brasil vocês estão atuando para tentar acolher essas pessoas, é isso? Nós estamos iniciando um trabalho de acolhimento dessas famílias que tiveram que mudar para outros países para não serem assassinadas, que é o caso desse vídeo, desse irmão cristão, que é do Paquistão, que se não mudasse, teve que ir para o Sri Lanka, e do Sri Lanka também eles já estavam obrigando ele a voltar para o país, que ele ia ser assassinado, ele e a família, por ser cristão evangélico. O caso também de outra família que nós trouxemos também da Síria, que também teve que fugir de casa, largar tudo para trás, ir embora, e nós trouxemos essa família para cá. E o que a gente pode fazer aqui no Brasil? Acolher. Essas famílias já têm a cidadania brasileira, incluir no Sistema Único de Saúde, para ter assistência à saúde, incluir nos programas sociais do governo federal, de moradia, Minha Casa Minha Vida, a Bolsa Família, e ajudar essas famílias a ter curso técnico, que nós estamos fazendo. Isso a frente está fazendo, junto com a Anajuri, mas a demanda, pastor, ela é de milhares e milhares de pessoas, famílias que estão sendo assassinadas. Eles vão lá, matam o pai da família, pegam as mulheres para escrava sexual, pegam os meninos para lutar no exército. Se o menino não pega a arma e atira, eles dão um tiro na cabeça do menino. Inclusive a imagem é distorcida intencionalmente. Não pode divulgar,
porque essas pessoas estão ameaçadas também aqui no Brasil. Se a gente divulga, né, esses grupos radicais, eles podem, assim o governo determina aqui brasileiro, não sou eu que determino, né, eles podem vir aqui e prejudicar essas pessoas também. Então não pode divulgar, estão sob nova identidade, essas famílias, são brasileiros já, para que eles possam iniciar a nova vida. Mas as atrocidades que estão acontecendo no mundo, gente, olha, nós temos que lutar contra isso, né? Eu luto no Congresso também para que o governo brasileiro não subsidie, né, nenhuma obra nesses países, que o governo brasileiro subsidiou, colocou dinheiro do BNDES em vários desses países onde os cristãos são perseguidos, que o governo brasileiro não faça nenhum comércio com esses países onde não tem liberdade religiosa e de crença. Porque países, estatisticamente, onde você não tem liberdade religiosa e de crença, são países, né, que estão acabando com a sua sociedade, com a sua população. Que esse é o primeiro princípio de qualquer país. País onde não tem liberdade religiosa ou de crença é país que a economia está destruída, que a economia está indo para baixo. Então isso está diretamente relacionado com o desenvolvimento de cada país. Deputado, essa questão da liberdade religiosa é essencial para a nossa nação, né? Inclusive, não somente para quem, como nós somos cristãos evangélicos, mas quem tem outro credo, tem a liberdade de crença, isso é essencial. E nós temos um número grande de islâmicos hoje no Brasil, né? Antes ficava mais no Paraná, mas agora você tem mesquitas em várias cidades. Contudo, né, há notícias de que infiltrados de radicais islâmicos, não estou falando do islâmico convencional, esse islâmico que não é um terrorista, mas há notícias de pessoas vindo para cá como lobos solitários, células de destruição, para na época da Olimpíada causarem danos. No Congresso isso é discutido, como é que isso está? Porque você tem um viés religioso forte, né? Não, veja bem, pastor, o governo, a Polícia Federal e a ABIN estão fazendo esse acompanhamento. A ABIN seria a Associação Brasileira de Informação. A ABIN é a Agência de Inteligência do Governo. Que é a antiga SNI, né? Isso. Então, estão fazendo esse monitoramento. Claro que tudo no Brasil é precário, a Polícia Federal não tem estrutura, a ABIN não tem estrutura, mas nós temos Deus no meio disso, né? E certamente nós não teremos nenhum evento, né, terrorista aqui, como nós não tivemos na Copa, né? Nós somos um povo acolhedor, um povo alegre, mesmo com toda a situação, né, negativa que nós estamos sendo bombardeados da imprensa, né, sobre a política, sobre as coisas até da Lava Jato, né? O povo brasileiro é um povo calmo, um povo tranquilo. Então, certamente, nós não teremos esse problema aqui no Brasil. E falando dos islâmicos, né, os islâmicos são pessoas de bem também. Se você lê o livro, né, o Alcorão ali, que é o livro deles, né, não fala de matar o outro por causa da religião, não fala de jeito nenhum. Quem pratica isso, esses grupos religiosos radicais, o interesse é econômico. Não é religioso que está por detrás, não. Quando eles praticam essas atrocidades para dominar certas regiões de um país, é para controlar a economia, para controlar o petróleo, que envolve, né, uma economia toda, para bancar a vida, né, luxuosa desses representantes radicais, né? Então, muito pelo contrário, o que se vê, muitos desses radicais religiosos nem lê, nem estuda o que o livro fala, porque se lê e estudar, ele não pratica isso, né? Como um grupo radical religioso faz estupro em massa, né? Assassina uma criança. Então essas pessoas são animais, né? Não são humanos, porque se fossem pessoas religiosas, não praticariam isso, que não tem nenhuma religião no mundo que incentiva a violência. Nenhuma. E nós cristãos, né, que lemos a Bíblia é amor, é paz, é perdão. E no caso, voltando para os refugiados brasileiros, mas assim, a gente tem vários tipos de refugiados, mas eu queria pensar rapidamente, no caso, por exemplo, de grupos indígenas que estão sofrendo, crianças que estão sendo assassinadas. Tem o caso do Suruarás, por exemplo, em que quando nasce uma criança com alguma deformidade física visível, aparente, aí os pais matam. Como é que está no Congresso isso? Assim, porque parece que muitas vezes o pessoal da antropologia
junto com o pessoal da FUNAI, fica defendendo a cultura indígena, mesmo que ela provoque o aborto, provoque a morte. Tem a Frente Parlamentar Evangélica entra nisso ou não? Por enquanto ainda não está? Não, nós entramos já há muitos anos nessa matéria. É a lei do infanticídio, que nós já aprovamos, né, essa lei. Então, o que é? Nós temos que trabalhar na cultura do índio, mas não podemos permitir, né, que um assassinato ocorra pela cultura, porque isso é contra a lei brasileira. Então, nós temos sim que trabalhar a cultura do índio e temos que acolher essas crianças que são abandonadas, né? Então nós temos que analisar isso e lutar contra essa cultura da FUNAI, principalmente, que é certo isso, porque isso não é certo. Eu tenho embates de diálogo com a FUNAI praticamente mensal para ajudar os missionários cristãos, né, a dar oportunidade aos índios, porque eles querem. A questão é essa. Eles querem, mas a FUNAI quer impedir, né, que os cristãos vão, né, às aldeias falar, né, de Jesus Cristo. Os índios querem, porque a gente leva médico, enfermeira, a gente leva remédio, coisa que o governo não faz. Coisa que o governo deveria fazer. Somos nós, são missões evangélicas cristãs, né, e católicas também, que estão fazendo isso para o governo. E a FUNAI, com uma visão retrógrada, eu diria, e até inconstitucional, né? Não permite isso, porque a Constituição permite, sim, a liberdade religiosa também dos índios. Quer dizer, pode considerar proselitismo no sentido do que está levando o evangelho, mas há um direito de divulgação religiosa. Nos países a gente tem essa liberdade, não tem, de evangelizar? Temos, é constitucional. mas essas pessoas que estão na FUNAI, elas são pessoas de difícil relacionamento, pastor. Mas o que Deus me deu, né, foi uma eleição, foi um mandato de deputado, então eles têm que me respeitar. Eles não gostam muito de mim, não. Lembrei do Zagalo. Eu os amo. Tem que me engolir. Né? Eu os amo, né? Mas eles têm que respeitar a lei também, né? Porque os índios têm o direito de ouvir o evangelho que liberta, que cura, que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Não pode tratar o índio como um animal que tem que ser preservado no seu habitat, como o mico-leão dourado. Às vezes, o índio é visto não como ser humano, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, né? Que merece ter acesso a tudo de bom que Deus nos deu. Deputado, obrigado. Mais prazer, um papo pastor, rápido. estar aqui com vocês. Bom demais, viu, querido? Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Te usando lá, não Amém. só para os refugiados dos países, que vai ser bom demais, junto dando ajuda, mas também cuidando dos brasileiros que precisam tanto da nossa atenção. Muito obrigado também a você que assistiu esse debate, essa conversa aqui com o deputado Leonardo Quintão. Você é meu convidado para toda segunda, quarta e sexta, 23h15, assistir o programa Mente Aberta. Se quiser também, você pode entrar na página da Rede Super, no site da Rede Super e no programa Mente Aberta, e lá vai ter o link do vídeo dessa entrevista e de outras tantas aqui. Também no YouTube, Mente Aberta, você vai ver nossas entrevistas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.